Podemos começar, irmãos? Bem, antes de orar, eu quero dizer que é uma alegria muito grande ser recebido por vocês aqui, tá? Ailton e Cícero, teve mais gente, né, daqui, que fez o curso comigo lá na sede, um curso de evangelismo de 3 meses que foi oferecido lá, e através desse curso eu fui divulgando outros cursos, até que surgiu a ideia de oferecer esse curso de teologia sistemática aqui, tá? E eu quero agradecer a Deus, primeiramente, publicamente, né? E a vocês pelo convite. Cícero não pôde vir hoje, quero agradecer aqui na pessoa de Ailton, pastor Rafael, também por ter aberto as portas da igreja para mim, mesmo sem me conhecer, né? Naquele dia que eu vim anunciar, vocês já me receberam tão bem. E esse curso é um curso previsto para 10 meses, então é um curso que vai exigir de cada um de nós perseverança, porque é no sábado, e porque são 10 meses, e porque é um professor só. Por tudo isso, tá? Então, eu vou dando as apostilas para vocês. A cada 4 aulas vocês terão uma nova apostila. Nós vamos ver as principais doutrinas da fé cristã na teologia sistemática. E eu peço que vocês orem por este curso, para que Deus nos ajude. Primeiro, dando saúde, para que a gente possa estar aqui toda semana, né? Tem algumas pessoas que vêm de mais distante, como Cuité de Mamanguape, né? Aliás, Capim. E, enfim, para que Deus nos dê saúde, abra o nosso entendimento, nos dê perseverança e tudo mais que a gente precisa para o bom andamento do curso, né? Para que Deus abra o nosso entendimento, para a gente entender a palavra, que seja proveitoso, que seja para a glória de Deus, tá bom? Meu nome é Bruno, como vocês já sabem, eu sou membro da Igreja do Nazareno, que fica ali na rua principal dos Bancários. O pastor principal é o pastor Alcimar. Aquela igreja tem 4 pastores: Alcimar, Hélio, Otacílio e Sidney. Então cada um trabalha numa área específica na igreja, e o pastor titular é o pastor Alcimar. E eu tenho alguns livros escritos, estão no carro ali, depois eu posso pegar. A gente precisa colocar os pingos nos is. Se vamos começar às 19 ou às 19h30, tá? Vamos ver o que fica melhor para a maioria dos irmãos. Eu quero começar pontualmente. A hora que a gente decidir vai ser tal hora. Eu vou começar, mesmo que só tenha um aluno, tá bom? Então, eu não vou agora porque tem pouca gente, ele não vai começar agora. Fica no seu, eu vou começar, tá bom? Se eu chegar aqui e der a hora de começar a aula e tiver um aluno, eu começo com um aluno, tá bom? Todas as aulas serão gravadas em áudio, então eu vou editar a aula, coloco no YouTube o áudio e compartilho o link no nosso grupo. Se alguém que está aqui não está no grupo ainda, eu coloco, depois a gente fala. O que mais? Está sendo cobrada uma taxa de matrícula de R$10, que Cícero falou que alguns pagaram, outros ainda vão pagar. Então, sábado a gente acerta isso. E a cada mês, né, a cada 4 aulas, a mensalidade de R$40. Eu vou fazer um carnezinho para dar para vocês, tá? Para o bom andamento do curso, tá bom? E no mais, a gente pode ir conversando aí no intervalo, depois, ou no WhatsApp durante a semana. E eu espero poder servi-los com estas aulas aqui, tá bom? Alguma pergunta inicialmente? Nenhuma? Quer falar alguma coisa? Então vamos orar, pedir a Deus que abençoe nosso curso, tá bom? Você pode orar? Amém. Deus abriu essa porta para mim e para você. Deus sempre quer demais. Sempre é importante. Essa palavra.
Pai nosso, Pai querido, seja agradecido, Pai nosso, Pai querido, Pai que a nossa graça, Pai que faz a tua graça, Pai Deus, como a tua muito lugar, Deus que está ensinando para cada um de nós, Pai, na tua graça, na tua paz, Senhor, meu Pai, que nos amar com a pessoa dos filhos, cada nós que realmente seja aqui, Senhor, para nós isso possa fazer, meu Pai, Jesus querido, que a sua identidade do nosso primeiro, para ter a tua palavra. Deus, meu Pai, eu quero que nós essa porta, possa fazer isso, meu Pai, nos ouça nesse lugar, para nos ensinar a tua palavra, Senhor, amado, Senhor, a tua Pai, a nossa vida, aqui no lado dos teus filhos, e a nossa vida, Pai, que é parte de todos, Senhor, tudo tem a ser a tua honra, a tua glória, é assim que nós oramos e te agradecemos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aqui do lado mesmo. Posso também passar essa apostila pelo WhatsApp para quem quiser ela digital, tá bom? Eu vou fazer isso, não hoje, quando eu chegar não vou fazer mais nada, tá bom? Mas daqui para segunda eu faço. Então esse material aqui vai ser o material das primeiras 4 aulas. Nós vamos ver a respeito da doutrina da palavra de Deus. Então vamos lá, né? A teologia sistemática, irmãos, o nome da matéria, da disciplina, que estuda as principais doutrinas da fé cristã. Então, a teologia sistemática está dividida em 10 partes. 10 partes. A doutrina, e cada doutrina dessas é o que a Bíblia diz sobre a doutrina da palavra de Deus, que é essa que nós vamos ver agora, chamada bibliologia. A doutrina da pessoa de Deus, quem é Deus, Deus Pai. Doutrina de Jesus Cristo, doutrina do Espírito Santo. A doutrina de Cristo, do Espírito, não é que Jesus tem uma doutrina para ensinar e o Espírito Santo tem outra, não. É o que a Bíblia diz sobre cada uma dessas pessoas da Trindade, tá bom? Então, a doutrina da palavra de Deus Pai, de Jesus, do Espírito Santo, a doutrina do homem, que eu chamei de doutrina da criação, como o homem foi criado, enfim, a doutrina do pecado, da salvação, da igreja, dos anjos e das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, do fim do mundo, né? Então a teologia sistemática está dividida nesses 10 pontos, são as 10 principais doutrinas cristãs. As outras questões, as questões menores, secundárias, estão geralmente encaixadas em uma dessas 10 aí, tá? Por exemplo, a doutrina da Trindade. A gente estuda geralmente quando vai ver a doutrina de Deus Pai, a doutrina, a salvação, se perde ou não se perde, a gente estuda em doutrina da salvação. Como é que é o agir do Espírito Santo, como era no Antigo Testamento, como é no Novo Testamento, doutrina do Espírito Santo. Jesus Cristo vai voltar antes da grande tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, ou nem vai haver tribulação. Vê na doutrina dos últimos acontecimentos, das últimas coisas, sobre a volta de Jesus, como vai ser aqui na terra, a tribulação, enfim, tá bom? Então, é isso que é a teologia sistemática. Existe a teologia sistemática, a teologia bíblica, são as duas principais matérias assim, do ramo da teologia. Então é o seguinte, a teologia bíblica é como se alguém fosse no mercado e ela vê uma banca cheia de frutas. Então está ali naquela mesma banca abacate, abacaxi, mamão, melancia, banana, pera, laranja, tudo junto. E aí você vai comprar uma dúzia de laranja, você vai catando. Tá aqui.
Isso é a teologia bíblica. A teologia sistemática é compartimentalizada. Então a gente faz, na teologia sistemática, a gente faz um estudo das principais passagens bíblicas sobre cada um desses assuntos. Por exemplo, a gente falando sobre a salvação. Diga aí uma passagem bíblica que fala sobre salvação. Qualquer passagem. O que é que diz? Qualquer texto. Certo, pronto. Diga. Pronto. Diga outra passagem que fala sobre salvação. Mais uma. Vamos lá? Sem acanhamento. Vamos lá. Qualquer uma. Então a teologia sistemática pega uma passagem de Romanos, uma de Lucas, uma de Efésios, não importa de qual parte da Bíblia. Ela divide os textos bíblicos por assuntos, por temas. Por isso eu falei desses 10 temas, essas 10 doutrinas, essas 10 teologias. Isso é a teologia sistemática. É quando nós, os teólogos, perguntamos, os teólogos, perguntamos para o texto bíblico, perguntando para a Bíblia, o que é que a Bíblia diz sobre tal coisa. Nós vamos para a Bíblia com nossas perguntas. Isso é a teologia sistemática. É o que nós vamos ver. A teologia bíblica é quando a gente vai estudando o livro na Bíblia a partir das passagens que o livro vai nos dando. Por exemplo, digamos que a gente está fazendo um estudo bíblico em Romanos. E aí Romanos, vamos ver o texto? Romanos 3, 28. Abra aí, por favor. Romanos 3, 28. Quem achar pode ler. Romanos 3, 28. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ok, agora vamos ver Tiago 2,24. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Agora vamos para Tiago 2,24. E não somente pela fé. E agora? Romanos 3,28. O homem é justificado pela fé sem as obras. Tiago 2,24. O homem é justificado pela fé com as obras. Ou, como é que diz? O homem é justificado pelas obras e não Pelas somente obras. pela fé. E não somente pela fé. Então, à medida que você vai, à medida que a gente vai estudando, por exemplo, vai estudando Romanos, quando chega no capítulo 3, Paulo fala que a justificação é pela fé exclusivamente. Isso cabe no argumento que Paulo fala lá em Romanos. Só que se a gente for estudar Tiago, vem capítulo 1, capítulo 2, chega no final do capítulo 2, ele diz isso. O homem é justificado pela fé, pelas obras junto com a fé. Não há contradição. Apenas Paulo está explicando um conceito de fé, de justificação pela fé, e Tiago está dando outro. Isso é teologia bíblica. Isso é teologia bíblica. Cada passagem no seu próprio contexto. Tá? Por exemplo, ainda sobre essa questão de fé. Em Romanos 14, Paulo diz que aquele que come sem fé peca. É aquele que come e não tem certeza se ele pode ou não comer aquilo. Em Hebreus 11:1, o autor dá outra definição de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não se veem. Ora, fé é comer sabendo que pode comer? Ou fé é esperar uma coisa que você não vê? As duas coisas, cada uma no seu contexto. Tá? Então a teologia sistemática tenta organizar a nossa cabeça, nos ajudar para que a gente entenda o conteúdo geral da Bíblia. Tá bom? Alguma pergunta?
Vamos abrir um texto, Isaías capítulo 6. Isaías 6, eu vou lendo e vou explicando, tá? Esse texto fala um pouco do propósito de conhecer a Deus. Verso 1: No ano em que morreu Josias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Então veja só, geralmente a gente pensa que Isaías era um profeta, e que aqui no capítulo 6 ele é um profeta que vai ao templo, está em oração, e ele tem mais uma visão como profeta. Mas não é isso. Isaías é chamado aqui. O livro dele não é um diário, onde ele, no capítulo 1 ele registra o que aconteceu. Pode vir, filha. No 2 ele relata outra coisa, não. Ele explica como era que o povo estava, a situação pecaminosa do povo de Israel na sua época, depois que ele foi chamado. Então do capítulo 1 ao 5, ele diz que o povo estava em pecado, ele se coloca como parte do povo. Só que morre Uzias, que foi um bom rei, foi um grande rei. E como se fosse um bom católico, vamos dizer assim, ele foi orar, com medo. Como aquele católico que vai para a missa, ou aqueles crentes que vêm para o culto de Natal e Ano Novo, né? Eu conheço gente assim, como se desse sorte para o ano, sabe? Ele está orando, só que ele é surpreendido, ele vê o Senhor. Então, na verdade, a gente só consegue enxergar a realidade do mundo quando a gente olha para Deus. Foi isso que aconteceu. Isaías teve uma visão de Deus, vamos dizer assim, uma visão teológica. Ele vê Deus. Deus está sentado no seu trono, a roupa de Deus enche o templo. Verso 2: havia acima dele serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Então, depois que ele vê Deus, é que ele vê os servos de Deus, vê anjos, esse tipo de anjo aqui, serafim. Depois, verso 3: e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías vê Deus, vê os agentes de Deus, depois ele enxerga a santidade de Deus. Antes de enxergar a santidade de Deus, antes de ver quem Deus é, a gente não se sente em pecado. A partir daí é que Isaías pôde ver como ele é pecador, quando ele vê a santidade de Deus. Os serafins clamando, quer dizer clamar, quer dizer gritar, eles estavam gritando a santidade de Deus. E veja o que aconteceu, versículo 4: e as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Vejam só, agora ele percebe que o negócio não está bom para o lado dele. Ele vê Deus, vê a santidade de Deus, e agora ele percebe: eu vou morrer. Essa é a expectativa do profeta, que ainda não é profeta, né? É um crente que está sendo confrontado aqui com a visão celestial, a visão de Deus. Eu vou morrer. Ele confessa o seu próprio pecado: sou um homem de lábios impuros. Somente quando a gente vê a Deus, e hoje a gente pode ver Deus como? Pelas Escrituras, é que a gente enxerga a nossa própria miséria, a maldade do nosso coração. Primeiro ele vê ele próprio, depois é que ele vê o povo. Eu estou perdido e o meu povo também está perdido. O povo não está em santidade para com Deus. Não é o processo contrário. Aquela coisa de, meu Deus, era para fulano estar aqui ouvindo essa mensagem. Não, quem era para estar era você mesmo.
Deus é soberano, Ele sabe de tudo. A gente tem que primeiro enxergar a nossa própria vida antes de enxergar a do outro. Foi o que Isaías fez aqui. Primeiro ele viu, Deus, eu vou morrer. É interessante que quando as pessoas estão diante de Deus mesmo, na Bíblia, elas pensam que vão morrer. Moisés pediu para ver a Deus. Deus disse, vou passar, você entra aqui nesse espaço, nessa fenda da rocha, você vai ver minhas costas, porque ninguém pode ver a Deus e ficar vivo. O próprio Deus respondeu. Em Lucas capítulo 5, quando Jesus está pregando, dentro do barco de Pedro, né? Quando Jesus opera aquele milagre dos peixes, aí Pedro pede para Jesus ir embora, se afastar dele, porque ele é pecador. E nós, irmãos? Qual tem sido a nossa reação diante de Deus? É de reverência, é de adoração. Se a visão que nós temos sobre Deus, pela Bíblia Sagrada, não nos leva para mais perto de Deus, não está se vendo, não? Foi uma visão distorcida. Então, o que eu espero com esse curso é que todos nós estejamos ao final de cada aula mais próximos de Deus. O propósito desse curso não é tornar ninguém arrogante. Agora eu sei mais, então eu sou melhor do que meus irmãos. Se esse é o propósito de alguém aqui, ainda dá tempo para cá matrícula ou se converter desse desejo mau. O propósito de conhecer mais a Deus sempre tem que ser de adorar mais a Deus. Ser mais, vamos dizer assim no popular, ser mais crente. Enxergar Deus sempre como um superior a nós. Então, Isaías não morre pela misericórdia divina. Aí vamos ler até o versículo 8. Verso 6. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Um espeto de churrasco, né? Um negócio assim. E tocou minha boca com a brasa e disse, agora isto tocou os teus lábios. A tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Ele foi perdoado aqui, Isaías. Ele estava em pecado como toda a sua nação estava. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse, aqui estou eu, envia-me. Então, só a partir da visão que Isaías teve de Deus, do seu arrependimento, da sua purificação, do seu perdão, é que ele pôde ser usado na obra de Deus. É um processo. Não há como queimar etapas, passar essa etapa, essa aqui não há. Então, essa visão a gente precisa ter de Deus, e a gente só pode ter através da Bíblia. Deus mandou que escrevessem a Bíblia, não para ela ficar empoeirada na nossa casa, ou para a gente usar como amuleto. Não saio da minha casa sem minha Bíblia. Tá bom. Mas não importa se ela está no celular, no tablet, impressa, se ela não estiver no coração. Já imaginou na época de Moisés, cada culto que os irmãos iam fazer, todo mundo tinha que levar 2 tábuas de pedra? Não é o papel, é a mensagem. Não pode estar no celular. Qual é o problema? Tá? O poder está aqui no papel, é? Então quando rasgar aqui, daqui a alguns anos, acabou o poder. O poder está na mensagem bíblica. Tem que transformar a nossa vida. Tá bom? Alguma pergunta? Dito isso, vamos ver então, vamos começar a ver a sequência da apostila. Então aí está o meu site, quem quiser dar uma olhadinha lá, é de graça. Tem muito vídeo lá, quase 100 vídeos, e agora essa semana finalmente vou poder voltar a gravar. Eu faço vídeo assim de 8, 10 minutos respondendo alguma pergunta que alguém me faz, enfim, alguma coisa que eu achei interessante, eu vou compartilhando lá, tá? Então vamos lá. Essa doutrina, né? Isso aqui é um resumo
resumo de um livro meu sobre esse mesmo assunto, tá? Cujo título é o Livro de Deus. E eu começo com essa citação do Salmo: Senhor, tua palavra está firmada para sempre nos céus. A palavra de Deus é eterna. Então, como é que a gente deve olhar para a Bíblia? O que é a Bíblia? Em primeiro lugar, eu digo aí, item 1.1. A Bíblia é um livro como qualquer outro, mas não um livro qualquer. Ou seja, a Bíblia deve ser lida, não existe uma maneira espiritual de ler a Bíblia. Ou a gente lê ou a gente não lê. Então, verbo na Bíblia é verbo. Não existe verbo salvífico, verbo espiritual. Verbo é verbo. Substantivo, que a gente usa em qualquer livro, aqui também é substantivo. Então a gente precisa entender as regras de interpretação de qualquer texto, vírgula, ponto, interrogação, exclamação, aspas, tudo, na Bíblia é do mesmo jeito. A Bíblia é um livro que foi escrito na gramática normal, das suas línguas originais, deve ser interpretado assim, tá bom? Mas não é um livro qualquer. Então eu coloquei uma citação aqui. John Wesley disse, acompanhe comigo, John Wesley disse que a Bíblia foi concebida por uma dessas três fontes: 1. Por homens bons ou anjos; 2. Por homens maus ou demônios; 3. Por Deus. Primeiro, a Bíblia não poderia ter sido concebida por homens bons nem anjos, porque ambos não poderiam escrever um livro que mentissem em cada página escrita, onde haviam colocado as palavras assim diz o Senhor. E a Bíblia não diz isso, né? Que é a palavra do Senhor. Então nem foi por homens bons nem por anjos. Sabendo perfeitamente que o Senhor nada disse que todas as coisas foram inventadas por eles. Segundo, a Bíblia não poderia ter sido escrita por homens maus ou demônios, porque não poderia escrever um livro que ordena a prática de todos os bons conselhos, proíbe pecados e descreve o castigo eterno de todos os incrédulos, inclusive deles mesmos, né? Portanto, concluo, diz John Wesley, foi um pastor do século XIX, tá? Portanto, concluo que a Bíblia foi concebida por Deus e revelada aos homens. Então a Bíblia é a mensagem de Deus, é a palavra de Deus, tá? No ensino médio, eu lembro que uma vez a professora de história, ela pediu, tinha muitos crentes na sala, né? E ela pediu para alguém explicar a origem da humanidade à luz da Bíblia, que ela ia explicar a luz da humanidade à luz da história. Aí eu nem queria ir, mas aí eu acabei indo. E aí comecei, não naquele mesmo dia, né? Noutra aula, comecei a explicar. Deus criou todas as coisas, enfim, criou Adão, Eva, literalmente falando, eles tiveram seus filhos. E aí comecei a falar de outras questões da Bíblia. E ela me interrompeu e disse: olha, você está desmerecendo aí a história, não sei o que, mas a Bíblia é um livro escrito por homens. Eu disse: claro, nem gato nem cachorro escreve, só podia ter sido escrito por homens. Claro. Então tem gente que diz: não, a Bíblia eu não confio, não acredito, nunca leu, né? Geralmente quem fala isso é porque nunca leu. Porque a Bíblia foi escrita por homens. Eu digo: sim, você conhece outro ser que escreve além dos homens aqui nessa terra? Só o homem escreve. Então por isso que a Bíblia só poderia ter sido escrita por homem. Agora a mensagem que está registrada aqui, meu amigo, aí a origem dela é divina. Outra vez eu estava no ônibus, estava chegando em casa, eu já dava aula no seminário e encontrei com um colega no ônibus. E ele estava cursando letras na Universidade Federal. Agora ele está no mestrado, não sei se já terminou. E aí eu dou aula de interpretação bíblica. Começamos a conversar e Bruno, você dá aula de interpretação bíblica, né? Eu vi e tal, no Facebook e tal. Mas tem coisa na Bíblia que está errado, né? Aí eu disse para ele: tem um monte. Espere eu terminar, tá? Sério, tem um monte. Eu dei corda para ver quando ele ia, né? Rapaz, não sei o que, não sei o que. Eu disse: me diga uma que está errada. Uma coisa que está errada na Bíblia. Aí ele riu.
Aí ele riu, aí disse, não, tem contradições na Bíblia. Eu disse, tem, eu sei, me diga uma. Eu disse, meu irmão, você acha que tem erro no livro que você nem leu? Que autoridade você tem para dizer que está errado, se você nem leu, nem conhece? Eu não acredito que tenha nenhum erro na Bíblia não, meu irmão. De nenhuma espécie, nem geográfica, nem gramatical, nem histórica, nem científica, nada. A Bíblia é a palavra de Deus. Se Deus criou todas as coisas, e Ele criou, amém? Amém. E se Deus, vamos dizer assim, escreveu a Bíblia, porque Ele é a origem suprema da Bíblia, e Ele escreveu, as duas coisas tem que bater. Ele disse, você quer dizer que tem erro na Bíblia? Leia primeiro, quando você encontrar um erro, fale comigo. Aí conversa. Os caras querem dizer que tem erro na Bíblia sem ter lido a Bíblia. Já pensou? Uma vez um professor, vou falar mais na frente para vocês, existe um grupo de teólogos, de estudiosos, chamado teólogos liberais. Esses caras queimam o filme dos teólogos sérios, dos pastores que estudam a Bíblia. E aqui no Brasil esse grupo é muito pequeno, graças a Deus, mas na Europa e Estados Unidos é um grupo muito grande. Aí uma vez um cara estava dando aula dizendo assim, de teologia na faculdade, dizendo assim, a Bíblia, cada milagre que a Bíblia registra é um mito. O mar vermelho não se abriu, porque ele era uma maré baixa que dava, o povo atravessava com água na canela, e essas coisas você já conhece. Quando a Bíblia diz que Jesus multiplicou pães e peixes, na verdade aquilo ali foi um compartilhar do coração, porque cada um levou sua lancheira e pegou seu almoço e foi comer. Aquilo foi mesmo que multiplicar pães e peixes. Quando Jesus uma vez andou por cima de um banco de areia, e quando os apóstolos olharam, acharam aquele muito bonito, preferiram escrever que ele andou sobre as águas, mas isso não existe. E a porta da sala estava aberta, e tinha um crente lá, que era o zelador da estrada, estava varrendo lá. De repente ele parou assim, ficou ouvindo, aí lá do fora da sala ele fez assim, ô João, doutor, eu posso fazer uma pergunta? Ele estava comendo uma maçã. Essa maçã que eu estou comendo aqui, ela é doce ou é amarga? Aí o professor disse, como é que eu vou saber? Você que está comendo? Disse, como é que o senhor fala do meu cristianismo sem nunca ter experimentado? Eu deitei para casa sem essa, né? Vamos seguir aqui. A Bíblia foi revelada aos homens, tá? Mas como foi isso? 3 questões. Quem pode me ajudar lendo aí? Um desses pontos. Carlos, pode ser o primeiro? Vamos lá. A própria Bíblia diz que ela foi escrita por homens, e mesmo assim é a palavra de Deus. Uma coisa não anula a outra, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, produzido pelo Espírito Santo. Ok, obrigado. Então, veja que nunca, Pedro diz aqui, a profecia foi produzida por vontade humana. Ele não está falando de qualquer tipo de profecia, não. Ele está falando da profecia bíblica, da Escritura. Veja só, Davi escreveu 73 salmos, praticamente a metade do livro. Se você fosse Davi, você queria que tivesse registrado no mesmo livro onde você escreveu 73 músicas que você foi adúltero e assassino, ou você preferiria que não colocasse? Deixa eu falar, né? Se você fosse Abraão, conhecido como amigo de Deus, pai da fé, por aí vai, você queria que tivesse duas vezes registrado? Pois não. Você foi frouxo? Não, ela não é minha esposa, não, ela é minha irmã. Mentiroso e frouxo? Se você fosse Pedro, autor de 2 cartas na Bíblia, apóstolo de Jesus, que até ressuscitou uma mulher chamada Dorcas, né? Você queria que ele tivesse registrado 3 vezes em cada evangelho que você negou Jesus? Ou queria que editassem isso? É disso que Pedro está falando, que na Bíblia não entrou o que os homens quiseram, porque com certeza eles não queriam que esse tipo de coisa entrasse, mas foi o que Deus quis. É o que Deus quis que está registrado aqui.
Não é o que Lutero quis, que os apóstolos fizeram, não. Então, a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus de maneira completa e definitiva. Deus não esqueceu de colocar nada. Nem tem nada aqui que não serve para nós. Nada está faltando e nada está sobrando. Eu vi uma vez uma pastora daqui de uma pessoa pregando, dizendo assim, que ela tinha uma mágoa do pai dela. Uma vez ela foi para um retiro, e lá eles orando e tal, e ela disse assim, que o Espírito Santo fez ela lembrar de quando ela tinha 6 meses de vida, que ela estava no berço de casa. Escuta a história. E ela estava ali perto, os pais dela tiveram uma discussão, e o pai dela foi muito áspero com a mãe, e desde aquele tempo ela ficou com raiva do pai. E ela disse, só mediante isso que pôde perdoar o seu pai. Tem alguma coisa errada nele. Se isso fosse para nós, por que nenhum apóstolo escreveu sobre isso? Irmãos, se você tem raiva de alguém, ore para Deus lembrar você, não importa a idade que você tem, para você poder perdoar. Está errado. Jesus disse, se você não perdoar, Deus não vai perdoar seus pecados também. Então deixe de frescura e perdoe. Quando eu senti vontade, não é vontade não, é ordem de Jesus, e é condicionada à nossa salvação. Se a gente não perdoar, Deus não perdoa os pecados. Então isso é uma coisa que o povo inventa. Ao longo dos anos, os crentes estão inventando coisa, e a gente precisa olhar para a Bíblia, para ver o que está e o que não está dentro da Bíblia, porque Deus não esqueceu de colocar nada. Jesus não esqueceu de colocar isso. Isso foi essa mulher que inventou. Mas foi assim, não foi? Então nada a ver, se foi ou não foi. Está na Bíblia, não é problema meu. Está na Bíblia, é nós. Não está, não é nós. Exato, está na Bíblia, né? Número 2. Quem pode ler aí? De onde seria capaz, por mais poético que fosse, de escrever por inspiração as verdades contidas na Bíblia, bem como a imutável questão da representatividade humana. Pois é. Que homem ia ficar se denunciando, dizendo que o ser humano, sempre tende para o que é mal? Não ia. Isso é mais uma prova que a Bíblia é a palavra de Deus. Número 3. Pode ler. Certo que até mesmo não é palavra está certo 2 vezes por dia. Esse 2 aí está errado, tá? Continue. Esse número 2 que tem aí está errado. No entanto, quais seres humanos seriam capazes de prever tantas profecias, bem como seus respectivos cumprimentos que esperam de forma precisa, como aconteceu Como acontece? Quem tem relógio analógico, como essa aqui, manda aqui, o meu não, que é digital, relógio analógico é o de ponteiro, né? Tem aqui? Se ele parar a pilha, acabar a pilha, 2 vezes por dia vai dar a hora certa, não vai? Vai. Então até um relógio parado está certo 2 vezes por dia. Mas a Bíblia tem profecias com centenas de anos antes, às vezes com milhares, com riqueza de detalhes. Quem poderia prever isso? Só Deus, que conhece todas as coisas. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Tá? Então, em primeiro lugar, a Bíblia é um livro como qualquer outro, mas não é um livro qualquer. Em segundo lugar, a Bíblia é um livro humano e divino. Eu diria, talvez até o contrário, divino primeiro, porque a mensagem bíblica veio por inspiração de Deus, e depois humano, porque ela foi escrita por homens, para homens lerem, homens seres humanos, tá? Então a Bíblia é um livro humano e um livro divino. Tem dupla autoria. Terceiro, a Bíblia é uma biblioteca.
A palavra Bíblia significa livros em grego. E a palavra biblos significa livro. Em grego é o contrário, né? Termina com S, é singular. Então Bíblia quer dizer livros. Livros. E na Bíblia nós temos quantos livros, irmãos? 66. É uma biblioteca. Nem todos os autores aqui se conheceram. Por exemplo, ninguém que escreveu o Novo Testamento conheceu alguém do Novo Testamento, que foram de muito tempo depois. De Malaquias até João Batista foram cerca de 400 anos. O período que foi escrito o Antigo Testamento foi um período de mais ou menos 1500 anos, de Moisés a Malaquias. Moisés escreve o Pentateuco, né, os primeiros 5 livros, talvez o livro de Jó também. Josué escreve seu próprio livro, e aí vem os livros históricos, depois de Josué. Juízes até Esther, e aí os poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico, e os proféticos, 4 maiores, com Lamentações, e 12 profetas menores. Então alguns desses autores aí se conheceram, mas muitos não se conheceram. No Novo Testamento, todos os autores se conheceram. Veja só, do primeiro livro da Bíblia até Malaquias foi mais ou menos 1500 anos sendo escrito esse livro. Mas o primeiro livro do Novo Testamento foi Tiago, mais ou menos do ano 45 depois de Cristo, até o último livro do Novo Testamento, que foi Apocalipse, mais ou menos do ano 90 depois de Cristo, um tempo muito mais reduzido, 45 anos. Então, quem escreveu o Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas, que escreveu também, João, Paulo, escreveu 13 cartas, o autor da carta aos Hebreus, a gente não sabe quem foi, Tiago, irmão de Jesus, Pedro, João já falei, né, escreveu as 3 cartas do Apocalipse, e Judas. 9 autores. Esses 9 autores se conheceram, tá? Falavam as mesmas línguas, mas mesmo assim tem coisa que Pedro disse que tem coisa nas cartas de Paulo que ele disse entender, tá? Então a Bíblia é um livro escrito em pouco mais de 1500 anos, só que aí tem esse intervalo de 400 anos, então vai para 2000 anos quase, do primeiro até o último livro serem escritos, mas não há contradição. O que Moisés escreveu é o que Paulo, João ensinam. Toda grande doutrina bíblica tem sua origem no Antigo Testamento. Toda a doutrina da salvação, a doutrina de Deus Pai, da Trindade, tem sua origem no Antigo Testamento. O Novo Testamento explica melhor, tá? Mas essa biblioteca, quem é o bibliotecário aí? É Deus. Ele é que organiza tudo, tá? Quer falar? Eu vi a senhora enchendo um pulmão aí para falar. Diga. Mesmo assim, todos se tivessem conhecido o Primeiro Testamento, não queria acertar o que escreveram, né? Eles sabiam, a gente é que não sabe, entendeu? Eles sabiam, no primeiro século, eles sabiam. Número 4, a Bíblia contém livros escritos em contextos diferentes, claro. Moisés, quando escreveu o Pentateuco, ele estava onde? Que lugar do mundo? Vamos lá, gente, sem acanhamento, vocês sabem. Não, no deserto. No deserto ele começa a escrever. Lucas, qual era a profissão de Lucas? Médico. Davi foi o que? Profissionalmente falando? Foi pastor durante um tempo. Depois? Sim, ele era músico também, mas nunca deu dinheiro no Antigo Testamento. Ele era guerreiro, ele era soldado e depois rei. Profetas também escreveram a Bíblia. Paulo escreveu algumas de suas cartas aonde? Um lugar bem bacaninha que Paulo ficou, na prisão. Então a Bíblia tem alguns livros da Bíblia foram escritos em lugares diferentes e a história se passa em lugares diferentes também.
O povo durante o tempo teve no Egito como escravo, depois peregrinou por 40 anos no deserto, depois estava em Israel, o povo do Novo Testamento. Paulo viajou muito, tá? Então a Bíblia tem livros escritos em contextos diferentes. Número 5. A Bíblia é um livro de verdade, da verdade, e não de mitologia. Tem muita gente ensinando por aí que os primeiros 11 capítulos de Gênesis como é que chama? Alegoria. Dizendo que aquele relato da criação não foi daquele jeito, que Adão e Eva nunca existiram, né? Que na verdade muita gente surgiu já. Enfim, dizendo que toda aquela história de Caim e Abel, tudo é mito. Não. Tudo é verdadeiro. Que não houve dilúvio, né? É interessante, alguns teólogos dizem assim, falam das... Como é o nome dessas linhas que a gente tem, que mal dá para ver aqui na mão? Como é o nome? Digitais. Algumas pessoas falam das digitais de Deus na criação. Kelly, minha esposa, eu vou falar muito dela, porque eu sou muito apaixonado. Quando a gente namorava, Kelly morou 5 meses em Juazeiro, no Ceará, terra do Paciência. E até foi reconhecer. Então lá na região do Juazeiro, no Crato, tem uns lugares com fontes termais e tal. E tem algumas pedras grandes lá, que só existe no mar. Já foi lá? Você não viajou até para os continentes já? É uma autarquia, né? Como diria Coxinha. Então tem umas pedras lá, que é uma pedra que só existe no litoral. Porque é uma pedra que é formada ao longo dos anos com contato com a água do mar, água salgada. E lá, no sertão cearense, no Crato, existem essas pedras lá. Aí a gente estava conversando, eu gosto do assunto de dinossauros, fósseis e tal, eu gosto. Estava conversando com ela no telefone, ela dizendo, Bruno, tem essas pedras aqui e tal. Aí eu expliquei, né? Essas pedras são da época do dilúvio. Já ouviram que o sertão já foi mar, né? E diz isso até na literatura. Realmente, não somente o sertão, mas todo o planeta virou mar quando Deus mandou o dilúvio. Então essas pedras que só existem por conta do contato com a água do mar, que existem no Alto Sertão, são digitais de Deus, vamos dizer assim, que apontam para o dilúvio. Um dia a água do mar chegou lá, e hoje nós temos o resultado como resultado dessas pedras. Então a Bíblia é um livro da verdade, que tem sido ao longo dos anos, inclusive, comprovada, tem suas histórias provadas por pessoas que nem cristãs são. Outro exemplo é o seguinte: durante muitos anos, se disse que o povo de Deus nunca esteve no Egito, o hebreu. E aí os estudiosos ficaram dizendo, a Bíblia está errada, esse período aqui não existiu e tal. Um dia, um mergulhador, não cristão, não tem nada a ver com a fé cristã, estava mergulhando lá no Mar Vermelho. Aí ele achou umas rodas no fundo do mar e levou, foram investigar, descobriu-se que aquelas rodas eram rodas de cavaleiros de batalha. E aí foram juntando as peças. De que época? Da época do faraó, de um dos faraós. De que época foi esse faraó? Da época que a Bíblia fala da trajetória, da saída dos hebreus rumo a Canaã. Quem bexiga botou aquelas rodas no meio do Mar Vermelho? Deus. E a Bíblia diz que quando eles estavam atravessando, depois que o povo hebreu passou, o mar fechou e muitos soldados morreram afogados, não é isso? E a prova estava lá no fundo do mar, esse tempo todo. Então a Bíblia é um livro da verdade. Mesmo que a gente não tenha resposta para muitas questões, nós podemos ter confiança que esse é o livro de Deus. Alguma questão? Vamos lá. Alguém trouxe uma garrafa de café? Hã? A gente combina para a próxima aula, né? Cada um faz uma coisa. Eu começo a dar aula no sábado de 4 horas. Aí dou de 4 às 6. Eu quero vir para cá, não vai dar tempo de jantar. Ou eu janto toda aula, né? Vamos lá.
Número 2. Inspiração bíblica. Eu coloquei, céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Jesus falou isso, né? As palavras de Jesus nunca vão cair por terra. Então, em primeiro lugar aí, número 2.1. Inspiração bíblica versus inspiração poética. Veja só. Quem? Tu és de que ano? Nasci de que ano? Quem viu a Ayrton ganhar a corrida aqui? Não vale pelo YouTube. Ele estava assistindo lá. Eu também. Hã? Quando é que a Ayrton Senna gostava de correr mais? Era quando estava chovendo ou não? Quando estava sol? Chuva. Na chuva não tinha para ninguém. Então a gente poderia dizer assim. E ela dizia, né? Hoje ele está inspirado. E aí ia, meu amigo, aquela chuva era mesmo sabão para ele, passava os carros. Quando a gente fala de um atleta que ganha tudo, por exemplo, aquele jamaicano que corre, o Usain Bolt, ganha tudo, meu amigo. A gente diz o quê? O Usain Bolt está inspirado. Hoje, quando alguém fala demais, não tem gente que fala muito? É. Quando alguém fala demais, demora demais e sai, rapaz, fulano está inspirado, né? Pejorativamente. Mas quando a pregação é melhor do que o normal, a gente pode dizer também, rapaz, o Ailton hoje estava inspirado. Não diz assim? Então, quando alguém faz um belo quadro, uma bela pintura, a gente pode dizer também, rapaz, o cara que foi que estava inspirado, não diz? Ok. Nada disso, nada dessa inspiração tem a ver com o que a Bíblia diz, que a Bíblia é inspirada por Deus. Tudo isso a gente poderia resumir como inspiração artística, inspiração poética, inspiração musical. Pensa na música romântica que você gosta muito. Mas esse cantor está inspirado quando fez essa música. Estava, artisticamente falando, estava apaixonado, né? Mas o que é que significa a inspiração bíblica? Não é inspiração poética. Vamos ver aí o que é que o texto diz? Vire a página aí. Faltaram as aspas, né? Toda a escritura, isso é 2 Timóteo 2, 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Amém? Então veja, esse texto fala que toda a escritura é divinamente inspirada. Significa toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Isso aqui é um trecho do Novo Testamento. O Novo Testamento originalmente foi escrito em qual língua? Quem sabe? Não. Vai por grego. Em grego, não, ou seja, na língua original, o texto lá não diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Diz justamente o contrário. Toda a escritura é expirada por Deus. É o que está no contexto grego. E agora? Olha para mim. Não é porque eu sou bonito, não. Olha para mim. Vou fazer um movimento. Que movimento é esse aqui que eu estou fazendo? Hã? Inspirando, né? E esse agora? Hã? Expirando. Esse agora? Hã? Soprando. Ou pode ser um dos dois primeiros. É qual? Expirando. Inspirar é ar para dentro. Bota a água para dentro dos pulmões, entra oxigênio e sai gás carbônico. Então a gente inspira ar para dentro. A vida toda a gente faz isso. Se parar, morre, né? Inclusive, quando os créditos da gente no celular acabam, a gente recebe a mensagem: seus créditos o quê? Quer dizer o quê? Acabou, morreu. Quando alguém morre, a gente diz o quê? Fulano expirou, morreu.
porque colocou o ar para fora, não tem mais fôlego dentro dele. Ou dela. Então veja só, quando Paulo escreveu isso aqui, na língua grega, ele escreveu para Timóteo, ele colocou assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Só que na nossa língua, na língua portuguesa, expirar é o mesmo que morrer. Por isso que as traduções bíblicas, e todas as traduções que vocês tiverem em casa, vai dizer exatamente assim: que toda a escritura é inspirada por Deus. Porque nós brasileiros temos um conceito, quer seja na Fórmula 1, no atletismo, na pintura, na música, no discurso, nós temos um conceito de inspiração. Então, por isso que na nossa tradução está assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Tá? Eu conversei com alguns tradutores que foram professores meus, e eu perguntei: por que vocês colocam inspirada e não expirada? E a resposta foi essa: é porque em português expirar também quer dizer morrer. Então, para não confundir a nossa mente, todos nós temos uma ideia de inspiração. Então, está escrito aqui, está traduzido aqui, que toda a escritura é inspirada por Deus. Mas é como se Deus tivesse soprado vida nesse livro. Por isso que a gente lê dia após dia e não se cansa, e tem vida para nós. Eu vou dizer um negócio aqui, uma história, e você diz se aconteceu com você ou não, tá? Você lê aquela passagem bíblica, capítulo tal, versículo tal, 1 milhão de vezes. Na vez de número 1.000.001, você ouve Deus falando contigo diferente. E aconteceu sim ou não? Porque a Bíblia é um livro vivo. É como se, da mesma forma que Deus soprou nas narinas de Adão fôlego de vida, Deus tivesse soprado também nesse livro o seu fôlego de vida. E a Bíblia é um livro vivo. Nunca fica desatualizado, nunca fica velho, não morre. Então a Bíblia é um livro vivo. É inspirada por Deus. Vamos lá. Então veja só, tem algumas questões que precisamos levantar aqui em relação à inspiração bíblica. Primeiro, Paulo coloca o Evangelho de Mateus e os escritos de Lucas em pé de igualdade com o Antigo Testamento, chamando-os de escritura. Veja só, nesse texto aí que está acima, aliás, esse texto não, abram aí, 1 Timóteo 5, Timóteo 5, alguém leia bem direitinho para a gente, bem alto, verso 17 de 18. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por vídeos de cada uma, principalmente os que trabalham na palavra da doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao bem, porque devendo. Digno é o obreiro do seu salário. Certo, então deixa aberto aí para a gente dar uma olhadinha nessa passagem aqui, mais calma. Olha só. Paulo está tratando aqui para Timóteo sobre o salário pastoral. E ele diz que aquele presbítero, na Bíblia, presbítero, pastor ou bispo é a mesma coisa, tá? No Novo Testamento. Aquele que trabalha, sobretudo na pregação e no ensino, deve ganhar salário dobrado. Dupla honra é salário dobrado. Aí ele vai fundamentar essa ideia dele. Acompanhe o raciocínio. Aí ele diz: porque a Escritura diz. A Escritura, entenda-se a Bíblia. Tá bom? A Escritura diz: não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando. Isso é um trecho de Deuteronômio 25:4. O que é que eles faziam lá? Digamos que o boi, olhe para cá, o boi estivesse preso aqui tivesse um tronco, colocava-se a canga no boi, eles não tinham máquinas ainda para debulhar o trigo, os grãos, e aí eles amarravam a boca do boi e o boi ia andando aqui em círculos. Com o seu peso eles iam debulhando. O boi ia debulhando o trigo.
Então, na lei, Deus não quis que isso acontecesse em Israel. Não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando. Por quê? Porque o princípio, veja como é o princípio de Deus. Para que o boi que está trabalhando ali usufrua daquilo. Ele não está debulhando ali, quando der fome ele pode comer daquilo. É com o boi que Deus está preocupado? Paulo pergunta isso, né, até aos Coríntios. Não, é conosco. Aí, verso 18 ele diz assim: e, tem tradução que diz assim, e ainda, não é? Como assim ainda? Paulo cita outro trecho bíblico: o trabalhador é digno do seu salário. Ele está citando aqui, ou é Mateus 10:10, ou é Lucas 10:7. Não, é porque é a mesma coisa. Isso que eu estou dizendo, que ou é um ou é outro. Só que como Paulo teve como seu companheiro de viagem Mateus ou Lucas? A partir de Atos 16, quem é que viaja com Paulo? Barnabé, capítulo 13. Lucas. A partir de Atos 16, o texto de Atos não diz mais assim, eles não, diz nós. De Atos 16 até Atos 28 é, fomos, viajamos, chegamos, ou seja, o escritor, quem escreveu Atos? Não, Lucas. O escritor de Atos estava com Paulo, Lucas, por isso ele fala nós. Então é muito mais provável que Paulo esteja citando aqui Lucas do que Mateus. Estão acompanhando o raciocínio? Então veja, Paulo está colocando em pé de igualdade aqui o escrito de Moisés, que era tido como o maior profeta de Israel, Deuteronômio 25:4, com o trecho de Lucas, chamando ambos de escritura. Então quando ele diz toda escritura divinamente inspirada, na cabeça de Paulo, tanto Moisés como Lucas ou Mateus são inspirados, estão escrevendo Bíblia, escritura. Estou sendo claro? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não quiser, eu vou entender que todos entenderam. Então vamos seguir. Segundo, volta aí para a apostila, página 2. Pedro afirma que a inspiração divina é confiável porque o Espírito Santo gerenciou o processo. Esse texto aí é aquele que a gente já leu, que nunca nenhuma parte da profecia foi dada por vontade humana. Tá? Terceiro, Pedro coloca os escritos de Paulo em pé de igualdade com o Antigo Testamento, chamando-os de escrituras. Vamos ver aí? 2 Pedro 3. Segunda Pedro 3. Quem pode ler esses versículos aí? Tende por salvação a unidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria de Deus foi dada. Tá. Verso 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais a fonte difícil de entender, que uns e outros, e inconstantes, torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. As outras escrituras ou as demais escrituras. Então Pedro diz aqui muita coisa interessante sobre Paulo. Ele escreveu com sabedoria, diz que tem coisas difíceis de entender nas cartas dele. Tem ou não tem? Romanos 9, por exemplo, né? E diz que também as cartas de Paulo são demais escrituras. Ou seja, o que Paulo escreveu é tão inspirado quanto o que Moisés escreveu. Então no Novo Testamento, um autor vai falando a respeito do outro, reconhecendo a inspiração divina. Número 4. Paulo afirma que suas cartas são inspiradas por Deus. É o texto que nós acabamos de ler, né? Acima aí na página 2. Mas tem mais. Mas como esses livros foram aceitos pela igreja como canônicos,
Veja só, o que é um cânon? É uma regra. Se eu desligar aquele ventilador ali, atrapalha muito. Eu estou tendo que gritar. Desliga ele, por favor. Veja só. Melhorou, né? Obrigado. Cânon é a palavra que significa regra, vara de medir. Quando a gente vai comprar tecido, não tem 1 metro lá, a gente diz, eu quero 3 metros desse tecido. O vendedor pega o metro e mede lá, aquele é o cânon. Então, cânon bíblico é a lista dos livros bíblicos. Se eu dissesse assim, quantos livros tem o cânon de Lucas? Tem quantos? 2. Por quê? 2 que ele escreveu. Quantos livros tem um cânon do Novo Testamento? Quantos livros tem? 27. Por quê? Porque são quantos livros o Novo Testamento tem. Então, o cânon bíblico é a lista dos livros bíblicos, tá bom? Então, veja. Como é que esses livros do Novo Testamento, por exemplo, passaram a circular nas igrejas? Como é que eles foram aceitos? Tem esses 7 passos aí. Primeiro, a autoridade da igreja. Então, quando a igreja recebia um livro deles, uma carta de Paulo, de Pedro, de João, enfim, eles procuravam saber se aquela carta tinha autoridade, a autorização da igreja. Segundo, coerência da mensagem. O que eles estão ensinando aqui, o que está sendo ensinado nessa carta, está de acordo com o Antigo Testamento, está de acordo com o que nós ouvimos dos apóstolos. Terceiro, a universalidade da mensagem. Essa mensagem aqui está sendo aceita nas outras igrejas, aí eles aceitavam. Número 4, a coerência interna. Eles estão dizendo aqui, faz sentido? Não, tem que ir todo ano, de onde você estiver, para Jerusalém a pé. Não, não faz sentido. Então eles rejeitavam. Número 5, atitude desinteressada. O autor dessa carta, ele está escrevendo isso aqui para ganhar dinheiro, para se promover, ou ele está escrevendo isso para o nosso bem? Número 6, inteligibilidade. Isso aqui está correto? Foi escrito de maneira inteligível? Eu estou podendo compreender? Ou é um aglomerado de ideias soltas que ninguém pode entender nada? Número 7, praticabilidade. Uma palavra que lembra muito a Haitite, né? O que está sendo ensinado aqui é possível de eu praticar? Reunir com os irmãos, tomar ceia, orar, fazer o bem, ou não? Não, todo crente tem que dar todos os bens que tem. Isso é impraticável. O crente só tem o direito de pecar uma vez no ano. Isso é praticável? Não, a gente não tem direito de pecar nenhuma vez, né? A gente peca porque é pecador. Então, para a igreja se proteger, a igreja do primeiro século, eles começaram a ter essas ideias para saber se recebia ou não os livros como da parte de Deus. Tá? 2.2, a inspiração bíblica e as confissões de fé. Uma confissão de fé é quando uma igreja, uma denominação, se organiza e vai escrever o seu credo, as suas doutrinas. Então existe a confissão de fé dos presbiterianos, que é chamada Confissão de Fé de Westminster, é ligada à Inglaterra. A Confissão de Fé das Assembleias de Deus da Missão, né? Saiu esse ano, se não me engano. Tem a Confissão de Fé da Igreja Congregacional, da Ação Evangélica. Eu não sei se a Madureira tem, mas cada denominação grande faz uma confissão de fé. Por exemplo, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na Trindade, nós acreditamos que Jesus vai voltar antes da tribulação, e aí cada igreja vai estabelecendo. Isso é importante? Porque quem está chegando à igreja vai saber como a igreja acredita, para saber se entra ou não. Não quero participar dessa igreja não, porque eu não acredito nessas doutrinas. Vou participar de outra igreja. Tá, mas me cabe melhor, vamos dizer assim. Mas seja qual for a confissão de fé que a gente goste,
tudo que a gente acredita tem que estar dentro da Bíblia. Se não estiver, não puder ser provado pelas Escrituras, não deve ser crido. Número 2.3. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Alguém pode ser inspirado hoje como nos dias da Bíblia? Sim, não e por quê? Essa é vocês que vão responder, tá? Hã? Por quê, irmão? Porque o povo de hoje em dia não busca toda Deus como a Bíblia. E se buscar, tem como? Tá bom. Quem mais quer falar? Aí. Esse é o meu aluno mais veterano aqui. Tá, então digamos que a gente vai orar por um pregador e a gente diz assim: ó Deus, que tudo que Carlos for falar essa noite aqui, não seja ele que fale, mas seja o Senhor. Amém? Se ele falar alguma coisa que a gente não gostar, não é culpa dele não, a gente tem que gostar de tudo. Você não orou para Deus, para ele não falar, só para Deus falar? Então não questione ele não, ninguém tem autoridade de questionar ele não. Ou então a gente não acredita que Deus respondeu aquela oração. E agora? Mas se a pessoa for inspirada, a gente não pode questionar ela não. Então digamos que Carlos pregue e eu não concordo, eu digo não, isso aqui está errado. Deus erra? Então não pode, né? E agora? Eu estou colocando para vocês dificuldades, para a gente dialogar. Tá. Tá bom. Então significa que ele não pode errar enquanto estiver pregando. Que ele não vai errar. Que ele não pode não, que ele não vai errar. Não é isso? Pode algum pregador não errar nunca? Não, gente. Talvez. Hã? Quem? Jesus, né? Alguma promessa bíblica para isso? Muitas vezes o pregador prega inspirado no ele mesmo, né? Tá. Mas aí ele não pode errar no meio da pregação. Bem, eu quero que vocês pensem sobre o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Que é esse que está aqui acima na página 2. Os apóstolos foram inspirados, sim ou não? Sim. O texto está dizendo que eles foram inspirados. Lê direitinho. Fala que os apóstolos foram inspirados. Refaço a pergunta: os apóstolos foram inspirados? As escrituras foram inspiradas. Então quem foi inspirado não foi os apóstolos, foi a Bíblia. Não, o pregador é um pregador falível, pecador, porque todos somos pecadores. E qualquer pregador é passível de questionamento. Mas ele é doutor. Não tem nada a ver com isso. O problema dele. Quando Paulo estava lá em Bereia, em Atos 17, o pessoal fez o quê? Não. Tudo que ele falar a gente vai aceitar, porque é o apóstolo Paulo, foi? Vamos ver se o que ele está ensinando está na palavra. E Paulo ficou com raiva? Chamou eles de quê? Nobres. O texto bíblico diz que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica. Então, verificar se o que o pregador está dizendo, o pregador entende-se o ensinador, o professor, o pregador, na escritura é nobre. Geralmente nós crentes brasileiros pensamos que é anti-espiritual. Rapaz, deixe de ser incrédulo, creia na palavra que o pastor disse. Eu creio na palavra de Deus. Se ele estiver explicando aqui e estiver na Bíblia, aí eu creio, senão é problema dele.
Então veja, ninguém pode ser inspirado hoje como a Bíblia foi inspirada. Por isso que eu comecei explicando o conceito de inspiração. A gente pode até falar, ele está inspirado poeticamente, é um bom orador, um bom pregador, mas inspirado como a Bíblia, acabou a Bíblia de ser escrita, o último livro foi escrito, realmente o último foi Apocalipse, cessou a inspiração, acabou. Porque se a gente acreditar também que o pregador pode ser inspirado, a gente pode equiparar a palavra dele à Bíblia, aí não dá, né? Então, o pregador, a gente deve orar para que Deus use, que Deus abençoe. Ele tem que estar em oração, tem que ter estudado a palavra, não pode fazer a obra de Deus relaxadamente. Ele tem que saber do que está falando, não pode inventar coisa da cabeça dele. Mas por mais abençoado que ele seja, inspirado só as Escrituras. Tá bom? Alguma pergunta? Alguém não concorda? Como você estava lembrando daquele versículo que Paulo disse assim, quando ele for pregar, aqui no finalzinho diz assim, isso aqui eu vos escrevo, não o Senhor que me levou. Não, veja só. Você está misturando duas passagens. Está misturando Gálatas 6 com 1 Coríntios 7. Tem. Eu vou responder essa pergunta para a gente encerrar hoje, tá? Vamos lá. Gálatas 6, veja aí. Gálatas 6:11. Pode ler, quem achou pode ler. Gálatas 6:11. Eis que letras grandes nos escrevi e do próprio punho. Segundo aos Tessalonicenses 3:17. Segundo aos Tessalonicenses 3:17. Acabou? Tá, então essas são as passagens. Vamos ver 1 aos Coríntios 7. Ao mais digo eu, não, Senhor, que algum irmão tem mulher inteira, e esta por sempre morar com ele, não a mortificar comigo. Tá. 1 Coríntios 7:12, né? Veja só. O que Paulo está dizendo aqui, quando ele fala assim, digo eu, não, Senhor, ele não está dizendo que essa carta não é inspirada, ou que essa parte aqui não é inspirada, não é isso. É porque ele vem respondendo uma série de perguntas sobre o casamento. 7:1 diz assim: agora, quanto às questões sobre as quais escrevestes, ou seja, que é bom que o homem não tenha relações com mulher. Ou seja, a partir do 7:1, ele vai explicar, vai responder as perguntas que mandaram para ele por carta sobre o casamento. E ele começa a explicar, começa a responder as perguntas sobre as quais Jesus já tinha falado. Só que essa pergunta aqui que ele responde no verso 12, Jesus não tinha falado nada sobre ela. É aquela pessoa que tem um cônjuge incrédulo. Pois ele diz assim: mas eu não sei, eu digo aos outros, se algum irmão tem mulher incrédula e esta é consciente em viver com ele, não se divorcie dela. Ele está dizendo assim, eu estou explicando, mas Jesus não falou sobre isso. Ele não está dizendo aqui que não é inspirado por Deus, tá bom? Como é que a gente sabe disso? Pelo que ele escreve mais na frente. 1 aos Coríntios 14, veja aí, 37, na mesma carta, 14:37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escreve. Então ele tem certeza que o que ele está escrevendo aqui nessa carta é mandamento do Senhor. Tudo que ele escreveu, tá bom? Ficou claro?
Mais alguma pergunta? Então nós vamos encerrar aqui para... Eu quero conversar com vocês.